para o culto infantil. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo aí suas Bíblias, ou acessando aí suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo, que é o autor, é quem escreveu esse texto. Na verdade, isso era uma carta, a carta do apóstolo Paulo aos romanos, à igreja cristã que estava em Roma. Ele, nesse trecho aqui, nesses 2 versículos, ele fala sobre esperança, e ele diz: na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele fala aqui sobre ver, sobre visão, e eu queria falar um pouco nessa noite sobre isso, sobre visão, sobre aquilo que nós vemos. O que vemos é muito importante. O que vemos não apenas no sentido físico, eu diria assim, daquilo que os nossos olhos veem, mas o que vemos no sentido de percepção, aquilo que nós percebemos, a forma como nós vemos o mundo, como nós vemos as coisas, como nós vemos a nossa própria vida, como nós vemos a nós mesmos. A visão que nós temos a nosso respeito e a respeito do mundo à nossa volta, ou das pessoas com as quais nós convivemos. Então, o que vemos é muito importante. Então, vou falar de visão aqui, eu estou falando da forma como nós vemos as coisas, como nós entendemos as coisas, como nós percebemos as coisas e as pessoas. Mas o que vemos é muito importante, mas como nós vemos é muito mais importante. Como nós percebemos, como nós entendemos, como nós compreendemos as coisas, como nós compreendemos a vida, qual é a forma que nós então vemos. É disso que eu estou falando quando falo aqui de visão. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós fomos salvos na esperança. Porque no texto ele está falando da salvação em Cristo, da esperança da salvação em Cristo, da esperança do Evangelho. E aí ele diz: olha, nós fomos salvos na esperança, mas essa esperança em algo que nós não vemos, porque quem espera o que vê, na verdade, não espera aquilo que se vê. Ele diz: nós esperamos, no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Como você vê Deus em sua vida? Como você vê a sua vida diante de Deus? Qual é a visão que você tem da sua vida diante de Deus? A nossa visão é o que define quem nós somos. A visão que nós temos a nosso respeito é o que define o que nós somos. Mas também a nossa visão é o que define o que Deus é para nós. Como você percebe Deus na sua vida? O que você entende por Deus? O que Deus é na sua vida? A nossa visão é o que define o que Deus é para nós. O que Deus é em nossa vida. E a nossa visão define também quem nós somos diante de Deus. Como nós estamos ou vivemos diante de Deus. A nossa visão define que tipo de cristão, que tipo de discípulo de Jesus nós somos. Quem já conhece a Cristo, quem já teve a experiência de entregar sua vida a Ele, confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem é crente, quem é cristão, quem é discípulo de Cristo, discípulo quer dizer seguidor, aluno, aprendiz de Cristo. A nossa visão, ela define que tipo de cristão nós somos.
E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e ele diz: nessa esperança de salvação em Cristo, nessa esperança, nessa fé, nessa confiança que nós temos em Cristo, ele diz: nós esperamos, nós temos uma esperança que é de algo que nós não vemos. E aí ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, porque quem espera o que vê, na verdade não está esperando. E ele então nos mostra aqui e nos ensina, eu queria que você entendesse isso, que Paulo está falando de duas coisas aqui, das coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos. E quando ele fala sobre isso, ele está falando de as coisas que vemos, são as coisas que os nossos olhos veem, são as coisas materiais, são as coisas desta vida aqui. Quando eu falo coisas materiais, eu não estou falando apenas de dinheiro, de riquezas, muito mais do que isso. São as coisas aqui dessa existência. É tudo o que nós fazemos aqui nesse mundo, tudo que nós vivemos aqui, seja nossa família, nossos pais, nossos filhos, o nosso trabalho, as nossas atividades. É a vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra, é a existência humana. E são as coisas que nós vemos. Mas ele diz que a nossa esperança está nas coisas que nós não vemos. E aqui, entende, ele está falando das coisas espirituais. Ele está falando da esperança em Cristo. Ele está falando das coisas de Deus. O que se vê são as coisas materiais. Mas o que nós não vemos são as coisas espirituais. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma pergunta. Onde estão os seus olhos? Onde está o seu olhar? Aonde está o seu foco? Aonde está a sua atenção? Para as coisas que se vê, para as coisas desta vida, ou para as coisas que não vemos, para as coisas espirituais? É o apóstolo Paulo que escreve, tem uma parte onde ele diz assim: o homem espiritual, ele discerne as coisas, ele entende as coisas espirituais. Porém, ele diz também que o homem carnal, o homem humano, carnal no sentido de humano, ele diz, ele não compreende as coisas espirituais, ele tem dificuldade, porque são coisas espirituais, são coisas de Deus. E ele diz que pelo entendimento humano apenas, nós não podemos entender as coisas espirituais, não podemos entender os propósitos de Deus, porque ele diz, porque as coisas espirituais, elas são discernidas, compreendidas pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, em João capítulo 16, ele diz que o Espírito Santo é quem convence o ser humano. Ele diz, quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo, os homens, do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz, do pecado, porque não creem em mim. Então, nós só podemos entender os propósitos de Deus se nós entendermos através do Espírito Santo de Deus. Só podemos ter a visão das coisas espirituais se, de fato, nossos olhos estiverem em Deus, naquilo que Deus então nos ensina. E como é que a gente aprende isso? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O que está na palavra de Deus, Jesus disse certa vez que as palavras, ele disse aos discípulos, as palavras que eu tenho ensinado a vocês são espírito e são vida. Em João no capítulo 6, se eu não estiver enganado. Mas ele diz, são espírito e são vida. A própria palavra, Paulo quando escreve a Timóteo, acho que é 2 Timóteo 3,16 em diante, que ele vai dizer que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus para instruir, ensinar em justiça, para corrigir, para nos repreender. Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer também que nunca nenhuma parte da profecia das Escrituras foi escrita por vontade humana, mas ele diz que homens, servos de Deus, homens separados por Deus, foram movidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus para escrever as palavras de Deus. Então, é por meio da palavra de Deus que nós podemos compreender e entender as coisas espirituais.
Onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa atenção? Onde estão os nossos esforços? Onde está aquilo que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração? Aonde está o nosso coração? Nas coisas espirituais ou nas coisas materiais, nas coisas aqui dessa vida? Jesus disse certa vez também: não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói, onde ladrões escavam e roubam. Ele disse: ajuntem para vocês tesouros no céu, onde não há traça, onde não há ladrões. Tesouros no céu. O que significa isso? Significa fazer a vontade de Deus, significa colocar o nosso olhar, o foco, a atenção da nossa vida nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Aonde está a nossa dedicação? Aonde está a nossa prioridade? É isso que significa olhar para as coisas espirituais, esperar para aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos pela palavra de Deus. Eu queria dar um exemplo dos primeiros cristãos, os discípulos de Jesus. Eles compreenderam essa visão. Eles entenderam qual era a visão de Deus para a vida deles. E eles tinham a visão, os olhos no foco, os olhos direcionados para os propósitos de Deus. Porque veja, aqueles primeiros cristãos, você pega não só os evangelhos, mas principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando você pega o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre a vida de Jesus e a caminhada dele com os discípulos, mas a partir de Atos dos Apóstolos já começa com Jesus depois de ter ressuscitado, voltando aos céus, e aí os discípulos dão continuidade. E aí vai falar sobre a vida de alguns deles, e vai falar como eles viviam. E ali no livro de Atos nós entendemos que aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros seguidores de Jesus entenderam qual era a visão. Eles tiveram a visão exata do que de fato era andar com Cristo, do que de fato era colocar sua fé em Cristo. Eles se desprenderam das coisas dessa vida e estavam com os olhos postos nas coisas que Paulo escreve aqui, nas coisas que não se veem. Porque eles entenderam que a vida não é apenas essa existência aqui, e é Paulo quem vai dizer: ora, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esse mundo, ele diz: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz: nossa esperança, nossa pátria não é aqui. Nossos olhos não devem estar nas coisas dessa vida apenas. Mas isso é como Jesus disse em Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas aqui dessa terra, as coisas que se veem, elas serão acrescentadas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas que nós não vemos, mas é essas que nós devemos buscar. A igreja primitiva, os primeiros cristãos entenderam isso. E agora eu queria compartilhar com vocês alguns versículos que falam sobre isso. João capítulo 3, o versículo 3. Quando Nicodemos, um homem, um dos principais da religião dos judeus, um fariseu, um homem que conhecia as Escrituras, vai falar com Jesus. A primeira coisa que Jesus responde a Nicodemos é o que está aí em João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a visão presente aí. Não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo. É o que Jesus estava dizendo para um homem que vivia a sua vida estudando as Escrituras. Ele era mestre em Israel, ele ensinava as Escrituras. Poucas pessoas sabiam o quanto Nicodemos sabia das Escrituras. Ele era uma autoridade no ensino das Escrituras. E Jesus diz àquele homem: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer, para ver o reino de Deus, é necessário haver uma mudança no nosso entendimento. Por isso que eu falei que a visão é a forma que nós entendemos as coisas, que nós compreendemos as coisas. É o que Paulo vai dizer, e nós falamos semana passada sobre isso aqui em Romanos capítulo 12.
1 e 2, quando ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz: esse é o culto racional, esse é o culto consciente que agrada a Deus, quando a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa forma de compreender as coisas, ela é transformada, ela é renovada pela vontade de Deus, e isso é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso, Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos fala sobre o que nos impede muitas vezes de compreender o reino de Deus, o propósito de Deus, o plano que Deus tem para as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século ou deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que esse versículo está dizendo? Esse Deus desse século, e observe aí na sua Bíblia, Deus com D minúsculo, porque não está falando aqui do Deus verdadeiro, do único Deus que criou todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. Ele está dizendo: o Deus desse século, aquele que tem o domínio das coisas aqui dessa terra, das coisas passageiras. O diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele é o Deus desse século, e o texto diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê, é aquele que não tem fé, é aquele que não compreende as coisas de Deus. Ele está dizendo que o diabo cega o nosso entendimento. Observe, é o Deus deste século, o Deus deste mundo. As coisas desse mundo aqui, elas muitas vezes cegam o nosso entendimento, para que não resplandeça, não brilhe em nós a luz do Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de salvação. É a mensagem da salvação de Cristo, que ele diz: Cristo é a imagem de Deus. Ou seja, eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que seguir o que Cristo ensina, o que Ele fez. Ele é o exemplo, para que eu possa compreender o propósito de Deus na minha vida. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as coisas desse mundo, porque é por meio delas que o diabo cega o nosso entendimento. Ele cega a nossa visão, e a gente não consegue enxergar o que Deus tem preparado para nós, as maravilhas que Deus tem preparado para nós. E Ele vai usar muitas coisas aqui dessa vida. Ele vai usar muitas vezes o trabalho. Você vai trabalhar e nunca vai estar satisfeito, nunca vai ter a felicidade, porque isso vai apenas lhe afastar dos propósitos de Deus. Ele usa os prazeres dessa vida, ele usa tantos atrativos que esse mundo oferece. Ele pode usar até aquele desejo que a gente tem de descansar, e a gente às vezes quer tanto descansar que não quer sequer se envolver na obra de Deus, naquilo que Deus tem feito, porque o nosso propósito é apenas descansar. Mas a palavra de Deus diz que há um descanso preparado para nós na eternidade. E Jesus diz também em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, quando ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Na carta aos Hebreus diz lá que há um descanso preparado para o povo de Deus. O diabo usa muitas coisas aqui desse mundo, muitos conceitos, filosofias, ideologias, tanta coisa. A gente vê o pessoal aí se degladiando em redes sociais por ideologias políticas, por personalidades políticas, e é uma briga enorme, é o povo cristão se dividindo e por coisas aqui dessa terra. Meus irmãos, Jesus disse diante de Pilatos, sendo julgado, ele disse: olha, meu reino não é aqui desse mundo. Não. Esse meu reino não é aqui desse mundo. Paulo disse, eu já falei, né? Nossa esperança em Cristo não é aqui nessa terra. Não coloque sua esperança, o seu olhar em nenhum homem, nenhuma personalidade política, achando que ele vai representar o reino de Deus. Não vai. Nós temos Cristo é o Senhor. Ele virá com poder e grande glória. Ele virá sim estabelecer o seu reino eternamente. Mas entenda que ele ensinou e ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Cristo precisa ser rei na minha vida. Eu preciso
ter a experiência do novo nascimento, a experiência de Cristo habitando, sendo o Rei e Senhor na minha vida. Esse é o reino de Deus. É o reino que a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou das trevas para a sua luz, para vivermos agora uma nova vida. Ele é a imagem de Deus, o texto está nos dizendo aqui. A luz do Evangelho brilha em nós. E o reino de Deus, Ele disse, está dentro de vocês, está na vida que é transformada, que aprende a perdoar. É o que Paulo disse, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não mente mais. É a transformação. É como Zaqueu, que quando Jesus vai para a sua casa, e olha que ele só queria ver Jesus. Olha a visão, né? Zaqueu queria ver Jesus. Mas Jesus viu ele primeiro. Jesus disse, ei Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje eu estarei na sua casa. E o texto vai dizer lá no Evangelho de Lucas 19, que Zaqueu se levanta em uma certa hora e ele diz, Senhor, se metade dos meus bens eu dou aos pobres. Olha ele se desprendendo das coisas materiais. E Jesus não mandou. Jesus não disse nada que ele tinha que se desfazer de coisas materiais. Ele sentiu o desejo no coração, porque ele era rico, muito rico, e tinha demais. Ele disse, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e alguém que eu tenha fraudado, que eu tenha enganado, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Isso é salvação. Ele disse, esse é filho de Abraão, é filho de Deus também. Isso é o reino de Deus que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa personalidade. Esse é o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o plano de Deus para nós. Continuando, Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Nossos olhos devem estar firmes, olhando para Jesus, olhando para Ele. Nossa visão deve estar colocada em Jesus Cristo. Nele está o exemplo, nele está o testemunho de como nós temos que viver, nele estão os ensinamentos para a nossa vida. Tem muita gente, né, e a religião faz isso conosco. Muita gente tem a experiência de mudança de religião, se converteu a uma religião, não a Cristo. Sua fé não está em Cristo, está na religião, está na igreja. E aí por isso que às vezes quando alguém vê qualquer coisa diz, eu vou sair da igreja, né? Às vezes parece que a gente tem que fazer um convite. Quem quer sair da igreja? Quem não está satisfeito? A gente podia perguntar, quem não está satisfeito com Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja? É o que Jesus em João capítulo 6 disse que uma multidão de discípulos o abandonou. E ele olha para os 12 apóstolos e diz, vocês também vão com essa multidão? É quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé, Hebreus 11, 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Isso é a fé. Por isso que Paulo, no primeiro texto que nós lemos em Romanos 8, 24 e 25, ele diz que nós esperamos o que nós não vemos, mas com paciência aguardamos. A fé é termos a certeza, a convicção de que mesmo aquilo que não é concreto, mesmo aquilo que nós não estamos vendo, mas será cumprido, porque a palavra também diz, fiel é o que prometeu e ele cumprirá todas as suas promessas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, olha o que diz esse texto também, é o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, que diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé, não é pelo que nós vemos. Nós andamos crendo nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, não aquilo que nós vemos à nossa volta. Atos capítulo 26, versículo 19.
é o apóstolo Paulo. Ele estava testemunhando diante do rei Agripa, dando o seu testemunho de vida e sendo julgado também ali. Mas Paulo aproveita aquela oportunidade para falar da sua fé. E aí ele diz, só quero destacar esse versículo 19, quando ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, à visão do céu, à visão de Deus. Que visão era essa? Antes, se você ler os versículos anteriores, Paulo estava falando de quando ele ia no caminho de Damasco, e ele ia com carta das autoridades para perseguir os cristãos, porque ele era um perseguidor da igreja, porque ele achava que assim estava prestando um serviço a Deus, porque nele ainda não tinha acontecido o que ele escreveu no versículo que a gente leu agora há pouco. Ainda não tinha brilhado a luz do Evangelho, eles ainda não conheciam Jesus Cristo em sua vida. Mas quando no caminho para Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo, uma luz forte brilha e ele cai, e ele fica sem enxergar. Mas ele fica sem enxergar fisicamente, mas espiritualmente Paulo deixou de ser cego naquele dia. Naquele dia ele escuta a voz que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele diz: você para mim é um vaso escolhido, é um instrumento escolhido, e através de você você vai testemunhar de mim a muitas pessoas. Você vai ser enviado a testemunhar de mim a muitas pessoas. Eu vou lhe usar para testemunhar, como testemunha a muitas pessoas. E então aqui ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente quando o Evangelho brilhou na minha vida, quando a mensagem de Cristo, quando Cristo falou comigo, falou ao meu coração. Ele diz: eu não fui desobediente. E na continuação da história ele vai dizer: pelo que eu anunciei, pelo que eu testemunhei, pelo que eu fiz, me esforcei e dediquei a minha vida em testemunhar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Qual é a nossa atitude em relação à visão celestial? Se você conhece o Evangelho, se você é um crente em Jesus Cristo, você tem sido obediente à visão celestial, como foi o apóstolo Paulo. Você tem obedecido ao propósito, ao plano para o qual Deus lhe chamou. Porque você sabe que Cristo é o seu Salvador. Você sabe que Cristo é o seu Senhor. Estou falando para quem já é crente. Você sabe. Mas você tem sido obediente ao que Deus já lhe revelou. E mesmo você que ainda não entregou sua vida a Cristo, mas você tem ouvido o Evangelho, você tem ouvido o que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em João 5,24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Romanos 10,9, a palavra diz: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você tem ouvido o Evangelho, você tem sido obediente à visão celestial. Essa é a visão celestial, é o Evangelho brilhando, iluminando o nosso entendimento, clareando, limpando a nossa visão, nos fazendo enxergar, compreender que há um plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que Ele deseja perdoar os nossos pecados, perdoar o nosso passado, que Ele deseja fazer de nós novas criaturas, que Ele deseja fazer de nós novas pessoas que caminham com Ele, que têm a presença dEle em suas vidas, porque Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, se alguém coloca os seus olhos em Cristo, coloca a sua fé em Cristo, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você tem entendido essa visão celestial, como disse o apóstolo Paulo, você tem obedecido a essa visão, ao que Deus tem lhe revelado por meio da sua palavra? Paulo disse que obedeceu à visão de Deus, ao plano de Deus em sua vida. Jó 42, versículo 5. Esse versículo diz o seguinte: Jó 42, é Jó, viu? Não é João não, Jó, no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos. Jó 42, versículo 5.
Esse texto fala da confissão de Jó diante de Deus, mas eu quero destacar só o versículo 5, quando Jó diz assim para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó não está falando aqui que viu Deus pessoalmente, fisicamente, presencialmente. Ele está falando de visão espiritual. Ele está dizendo: eu te conhecia de ouvir, do que eu tinha ouvido, dos ensinamentos que eu tinha ouvido, mas ele diz: agora os meus olhos te veem, agora eu percebo, agora eu entendo. Por que ele diz isso? Porque agora ele estava tendo uma experiência que marcou a sua vida, uma experiência com Deus. Por meio do sofrimento, de tudo que ele passou, quem conhece a história de Jó sabe. De todas as percas que ele teve, de todo o sofrimento que ele passou, mas ele diz: agora os meus olhos te veem, agora eu entendi, agora se abriram os meus olhos, agora eu vi o que Deus é de fato na minha vida e quem eu sou diante de Deus. Jó entendeu, porque ele tinha um relacionamento, ele era alguém obediente a Deus, ele era alguém que confiava em Deus, ele era alguém que mesmo diante de tudo que ele perdeu, e não foi pouca coisa, na verdade ele perdeu tudo, os filhos, perdeu os bens materiais, perdeu a saúde, não tinha mais nada, só a vida, e com muito sofrimento, mas ele entendeu que a vida dele pertencia a Deus, e a Bíblia diz que ele não blasfemou, que ele não pecou, que ele manteve a sua fé, e Deus transformou a sua vida. E ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora eu sei de fato quem o Senhor é. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Como você tem conhecido a Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Nós só podemos conhecer a Deus por meio também da obediência à sua vontade. E eu queria concluir fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão, para a sua reflexão. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido pelo que você vê, pelo que está diante de você, pelas coisas materiais, pelas coisas aqui dessa vida? Ou você tem vivido por aquilo que não se vê, pelas coisas espirituais? Você tem colocado o foco, a atenção, seus esforços, sua dedicação nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nos planos, nos propósitos de Deus para a sua vida, pela fé em Jesus Cristo e nas suas promessas. Você tem vivido pela obediência à vontade de Deus? Como você quer viver a partir de hoje? Para onde você quer olhar? Aonde você quer colocar a sua visão? Como você tem reagido diante da visão celestial, como disse o apóstolo Paulo? E eu queria convidar você a orar. Antes da gente cantar a canção, eu queria convidar você a orar. Baixa a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante do Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela nos revela a Tua vontade, os Teus propósitos. O Senhor sabe como cada um de nós aqui tem vivido. O quanto muitas vezes os nossos olhos, o nosso olhar, a nossa atenção está em tantas coisas dessa vida, dessa existência humana que é tão limitada, que é tão pequena, que não satisfaz, que não preenche o vazio do nosso ser. Senhor, cura a nossa visão. Cura os nossos olhos espirituais, nos faz ver, enxergar de maneira clara o Teu amor, os Teus planos, propósitos para as nossas vidas. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, que o Senhor tem planos de paz, de amor, de salvação para as nossas vidas. Nós ouvimos hoje aqui a Tua palavra e nós queremos pedir: cura a nossa visão espiritual, a nossa forma de entender, de compreender, de perceber as coisas à nossa volta, mas principalmente a nossa forma de compreender aquilo que o Senhor é em nossas vidas, a Tua vontade para as nossas vidas. Nos dá entendimento, Pai, da Tua vontade. Pedimos que o Teu Espírito Santo Ele possa nos ensinar a Tua vontade.
Senhor, fala a cada coração aqui nessa noite, a cada filho teu, a cada filha tua, a cada vida que nessa noite abriu o coração e abriu os seus ouvidos, os seus olhos, Senhor, para estar diante do Senhor. Que o teu Espírito Santo faça a obra, pois Ele é quem convence, não somos nós, não é a nossa palavra, é a tua palavra. Não somos nós, é o teu Espírito Santo quem está falando aos nossos corações nessa noite. Glorifica o teu nome, Pai, em nossas vidas. Nos colocamos diante do Senhor. Pedimos o teu perdão, a tua graça, as tuas misericórdias. E que o Senhor esteja a abençoar cada vida. Que possamos compreender a tua vontade e obedecer, ser obedientes àquilo que o Senhor nos revela, ser obedientes àquilo que o Senhor nos dá a visão para entender, para perceber da tua vontade. É assim, Senhor, que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos colocar os nossos olhos